Último sermão em Marcos. Quem achava que não ia acabar, acabou. Hoje é o último sermão, Marcos 16. Vamos começar a partir do versículo 1 e vamos até qual? Muito bem. O ano era 2019, o finalzinho dele. E alguém na China resolveu comer um rato. E aí, irmãos, por causa desse negócio, a gente teve que passar um bocado de tempo parado, né? Dizem as más línguas, né? Que o Covid começou por lá, foi se espalhando. E uma pandemia de escala global atingiu também a nossa cidade e a nossa igreja. Mas o cearense, como é positivo por natureza, criou uma hashtag. Vai dar certo. E de alguma maneira, esse hashtag vai dar certo, foi utilizado como fonte de consolo. De tal maneira que quando alguém recebia a notícia, eu testei positivo, alguém dizia, não se preocupe. Vai dar certo. Eu rapidamente fiquei incomodado com isso e uma vez eu fui incumbido de levar um irmão para o hospital, inclusive aqui da igreja, né? E aí, quando chegou lá, aí o irmão saturou um pouquinho mais baixo, 89, aí a doutora falou, você vai precisar ficar internado. O irmão estava com muito medo. Aí disse assim, e agora, pastor? Eu disse, agora você vai ficar. Aí eu fiquei lá com ele, vi lá na hora que ele botou o oxigênio no nariz. E aí, depois de um tempo, lá pelas tantas da madrugada, o segurança falou, você não pode ficar aqui. Nós permitimos que é um senhor idoso e tal, mas agora você vai precisar sair. Aí eu fui me despedir do irmão, né? Irmão, o segurança disse que eu não posso mais ficar aqui não. Aí ele, tá bom, o senhor vai me buscar amanhã de manhã, né? Aí eu, não posso lhe prometer. E quem já foi na unidade de pronto atendimento, na sala de medicação, sabe como é. A cadeira, você não tem privacidade, você fica numa conversa com todo mundo, né? Aí eu disse assim, olha, para ser bem sincero, eu nem sei se você vai escapar. O dito cu já acaba de entrar ali, ó. Aí eu olhei para ele e disse o seguinte, só que existe uma verdadeira esperança. Filipenses capítulo 1, verso 26, nos diz que morrer é Cristo, viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, essa doença é séria, ela pode lhe matar. Se você ficar vivo, viva para Cristo, mas saiba que se você morrer, existe uma verdadeira esperança. Né? E aí todo mundo ficou achando que eu era doido, inclusive vocês nesse momento, né? Mas o texto que nós vamos estudar hoje, ele trabalha exatamente a respeito dessas coisas. Porque ele toca no assunto que é o oposto do positivismo barato do vai dar certo. Cristão, quero lhe dizer uma coisa. Nessa experiência, as coisas dão errado. A vida não é um morango. Nessa experiência, pessoas adoecem, pessoas perdem emprego, lares se tornam ambientes complicados, o resultado do exame às vezes não é o que nós esperamos, o ambiente de trabalho não é tão harmonioso quanto gostaríamos, as portas são fechadas, o dinheiro não é suficiente, e nós não podemos, cristão, nos consolar uns aos outros com a verdade barata. Com o simples, não se preocupa, vai dar certo. Nós temos uma verdade muito mais impactante para nos consolar. E a verdade é a verdade da ressurreição. É a verdade da ressurreição.
O texto que eu tenho diante de mim nessa noite, Marcos capítulo 16, verso do 1 ao 8, é o que eu quero ler nesse momento. Ele encerra a nossa jornada de mais de um ano, olhando cada versículo do Evangelho de Marcos. E nesse Evangelho nós aprendemos a respeito de Cristo, que veio para servir, para curar, que veio para libertar, como a gente viu na primeira parte, mas principalmente Ele veio para morrer. Nós vimos que a sua morte foi uma morte por traição, foi uma morte por abandono, Ele foi zombado, mas ainda assim Ele permaneceu morto. E o Evangelho caminha para o capítulo 16, quando chega no seu clímax, dizendo, olha, aquilo que Ele veio fazer foi cumprido. E como sinal disso, Ele ressuscitou. A ressurreição, portanto, é a verdade ensinada nesse texto, e eu diria que é a verdade sobre o qual o cristianismo está sustentado. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus? Marcos capítulo 16, versículo 1, diz assim o santo livro. Passado o sábado, Maria de Magdala, ou Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, o que foi crucificado. Ele ressuscitou, ele não está aqui. Vejam o lugar que eles tinham o colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Essa é a palavra de Deus. Eu quero fazer uma nota introdutória a respeito do porquê eu não li os versos 9 ao 20. A discussão, existe algumas Bíblias, elas marcam um colchete entre esses versículos, e ela é uma das mais importantes, um colchete mais importante do Novo Testamento, porque esse texto não se encontra nos manuscritos mais antigos. Talvez a sua tradução tenha colocado, talvez a sua tradução não o tenha colocado. E a pergunta central aqui não é se o texto é ortodoxo ou se ele é edificante, mas se ele fazia parte do manuscrito que foi escrito por João Marcos, quando ele redigiu o seu texto. A minha avaliação, considerando todas as evidências da arqueologia, históricas, as evidências internas e do cânon, é a seguinte: Marcos, capítulo 16, verso 9 ao 20, provavelmente não foi escrito pelo evangelista Marcos. Talvez seja uma adição posterior de algum escriba, possivelmente um pouco depois do primeiro século. Mas também eu considero plausível que a igreja tenha preservado esse final de Marcos como uma tradição antiga e ortodoxa, ou seja, o que está aqui é verdadeiro. Portanto, o texto não deve ser tratado como herético, não é? Mas também nós não devemos constituir nenhuma doutrina central exclusivamente nele. Se você quer construir alguma doutrina, por favor, recorra a outros textos. As evidências principais caminham na seguinte direção, certo? Marcos, de fato, não escreveu isso, mas o texto foi amplamente recebido pela igreja. Eu diria que o texto é ortodoxo, ou seja, as verdades que ele ensina são verdades bíblicas. Ele é compatível com o ensino dos apóstolos, ele é historicamente importante e ele é útil para a igreja, e a providência de Deus fez com que ele chegasse até nós. Portanto, a boa parte das Bíblias cristãs acrescentam esses versículos aqui.
tá? A única parte que talvez eu diria que nós precisamos ter mais cuidado são os sinais extraordinários lá dos versículos 18, quando diz pegarão em serpente e beberão em veneno. Tá? Então existe um culto organizado em torno das serpentes e da bebida do veneno. Por favor, não pegam em serpentes e bebam em veneno. Tá bom? Certo? Mas todas as outras partes são sustentadas por outros versículos. Por exemplo, versículo 9 e 10 diz assim: havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que tinham sido companheiras de Jesus e estavam tristes chorando. Esse texto é suportado por João, capítulo 20, certo? Lucas, capítulo 8, também fala desse texto. O versículo 11, quando os discípulos não acreditaram, é suportado por Lucas, capítulo 24, verso 10 e 11. A aparição dos discípulos no caminho de Emaús também, nós temos o suporte em Lucas capítulo 24, verso 13 ao 35. Jesus repreendendo os 11 pela incredulidade, nós vemos em Lucas também capítulo 24. O ide por todo o mundo tem em Mateus capítulo 28. A fé e a condenação por meio do batismo está em João capítulo 3, verso 16. E todos os outros versículos, eu fiz uma tabela, depois eu posso colocar no grupo para aqueles que querem aprofundar-se. Tá? Talvez você esteja achando um comentário um pouco técnico nesse sentido, mas eu escolhi tratar com o máximo de seriedade possível a palavra de Deus. Tá? E eu não quero que vocês, os irmãos aqui da igreja, digam assim: eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Aí, como eu escolhi expor verso por verso, quando chegou nessa hora, eu vou explicar. Então, meu compromisso com vocês é que sempre que eu estiver fazendo a explicação de uma passagem, por mais cabeludo que seja o assunto, eu não vou fugir. Eu sempre vou trabalhar com vocês. Tá certo? Até porque eu gosto de assunto cabeludo, uma vez que é a única coisa que terei cabeludo daqui a alguns anos, porque eu estou ficando careca. Certo? A Missés também, né? Estamos de mão dadas aí. E tem mais uns 15 aqui na igreja também. Né? Vamos fazer oração para os cabelos crescerem às 23h99. Tá? Ok. Dito isto, não fugiremos de assunto cabeludo, se explicado isso aqui. Outra coisa, se você não entendeu o que eu falei, você tem o ano todo, eu estou aqui direto para a gente poder conversar. Essa é só uma nota que eu quis trazer, mas depois a gente aprofunda isso aí. Tá bom? Vamos tentar entender o que o texto está dizendo aqui para nós. A coisa que o Evangelho de Marcos está falando é que esse Jesus, o Jesus ressuscitado, ele confronta o medo dos homens e ele chama os seus discípulos a segui-lo novamente. A ressurreição, portanto, é uma fonte de esperança muito profunda. E o meu objetivo com vocês nessa noite, eu mensurarei sucesso se ao término do nosso tempo nós sairmos daqui confiando no Jesus ressuscitado e nós decidir caminharmos com Ele apesar dos medos e dos nossos fracassos. Porque sim, você vai fracassar. Certo? Isso talvez não seja uma pregação que você goste de escutar, né? Ou que nós não gostamos de escutar, porque nós gostamos de ser anestesiado, né? E nós gostamos de ser o famoso... Eu criei aquele personagem folclórico, que eventualmente eu trago ele aqui, que é o Alecrim Dourado. Não é? Você lembra do Alecrim Dourado? Ele é especial, porque ele nasceu no campo sem ser semeado. Todos os outros alecrins foram semeados. O dourado não, ele é especial. Então ele não erra, ele não fracassa. Né? Quando ele erra, é culpa dos outros. Né? Quando ele está na entrevista de emprego, alguém pergunta o ponto fraco dele, ele diz que é ser organizado demais. Qual é o seu ponto fraco? Não, é que eu sou organizado demais. Né? Eu sou muito pontual, isso é o meu defeito. Né? Se o seu defeito é ser pontual demais, talvez você não se conhece bem, hein? E o fato, irmãos, é que nós estabelecemos metas, nós criamos um código de moral estabelecido por nós mesmos e nós fracassamos. Quem nunca olhou para alguém fazendo alguma coisa e disse assim: meu Deus, que coisa feia essa que o fulano faz. Já reprovou, e aí na mesma semana, adivinha o que você fez? A mesma coisa que o fulano fez, até pior. Alguém já tem algum pecador com réu confesso aqui? Tem uns 4, né? Ou coisa feia que o fulano fez, né? Aí você vai lá e faz a mesma coisa que o fulano.
você precisa aprender a lidar com fracassos. Nós estamos diante de um texto em que, nos últimos capítulos, o povo de Cristo só fracassa. Pedro nega, os discípulos fogem, eles são covardes, mas ainda assim Jesus morre por eles. E é esse Jesus que morreu, ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele diz: vai e diga a Pedro, aquele mesmo Pedro que me traiu, que me negou, que me esqueceu, que foi tolo, que foi boca de Satanás para mim, é este Pedro fracassado, que eu quero que você vá lá e fale para ele: eu ressuscitei, e a minha vitória sobre a morte é maior do que o seu fracasso. O texto começa mostrando que as mulheres vão ao túmulo esperando um cadáver. Maria de Magdala, Maria de Madalena e Maria, mãe de Tiago, Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Aqui nós temos amor por Cristo, aqui nós temos devoção, mas aqui nós também temos uma intenção funerária. É domingo de manhã, mas elas ainda não entenderam a complexidade que era aquele dia. E elas compraram óleo para ungir o corpo de Jesus. Então imagina, a descrição da morte de Cristo é que ele ficou completamente banhado por sangue. E o corpo humano, quando ele morre, quando ele deixa de ter circulação de sangue, adivinha o que acontece, gente? Apodrece, fica podre, catinguento. E como as tumbas, elas eram cravadas em pedra, você não tinha uma única tumba para uma única pessoa. Então eles passavam óleos aromáticos para poder o ambiente ficar um pouquinho mais agradável, para botar os outros defuntos quando viesse também. Então elas foram esperando encontrar um morto. E aqui nós temos amor por Jesus. Aqui nós temos pessoas que são devotas a Cristo, mas nós temos expectativas erradas sobre quem é o Senhor. Percebem isso? Elas estão fazendo uma coisa muito boa. Vocês olham para essas mulheres e veem o quê? Nós olhamos para elas e vemos o quê? Vemos uma boa intenção no coração delas, não é verdade? Elas estão bem intencionadas, mas elas não compreendem a verdade. E por não compreenderem a verdade, mesmo a boa intenção do coração delas não serve de nada. Quantas pessoas, irmãos, vêm aqui para a igreja? Quantas pessoas professam o nome de Cristo, trazem os seus óleos aromáticos, mas ainda não entenderam quem de fato Ele é, ainda não entenderam o que de fato Ele espera. Pessoas até bem intencionadas, mas sem conhecimento. E bem cedo, no primeiro dia da semana, eu amo essa expressão, bem cedo, no primeiro dia da semana. Aqui nós temos uma transposição significativa do dia de adoração, por exemplo. No antigo Israel, na antiga aliança, no antigo testamento, o dia que o povo se reunia perante o Senhor para adorá-lo, era no sábado, era o 7º dia. Contudo, por conta da ressurreição, nós os cristãos decidimos em todo o mundo nos reunir que dia? No domingo. O domingo é o dia da nossa reunião. E aqui tem uma coisa muito importante, eu percebo que nem todo mundo compreende a diferença de o estudo bíblico na quarta-feira, a nossa reunião de oração para o nosso culto dominical. Culto dominical é diferente de estudo bíblico e diferente de reunião de oração. Se você perceber, né, eu no meu esforço de chatice com as coisas, né, eu não chamo culto de doutrina, porque eu creio que o único culto que deve existir é o culto dominical. Inclusive, nossas reuniões de jovens, elas seriam mais jovens, crianças, o que quer que seja, seriam mais precisas se descritas como reuniões, porque o culto ele é comunitário
ele é público e é um convite para todo o povo de Deus que deve acontecer uma vez por semana. Mas calma, não precisa se preocupar com isso. Posteriormente, eu pretendo fazer uma série de sermões sobre o que é o culto público, para que a gente entenda e possamos crescer como igreja em algumas áreas da nossa vida, e entender o porquê o primeiro dia da semana é um dia importante para os cristãos. Aqui vai uma aplicação para você. Faça do dia da ressurreição o dia em que o alvo não é o descanso, em que o alvo não é tempo em família, em que o alvo é a adoração ao Senhor. Todos os dias você deve adorar a Deus, é claro, todas as horas você deve adorar a Deus. A adoração privada, o culto privado nunca deve cessar, mas o domingo, meus irmãos, as 2 horas que você tem para se reunir com o povo de Deus, separe-a, dedique-a exclusivamente ao Senhor, seja aqui, seja em outro lugar, você está viajando e tal, alguma coisa, procure no domingo um lugar para você se reunir com o povo de Deus e adorar. O primeiro dia da semana é uma coisa importante, é o dia da ressurreição, é o dia em que Jesus estabeleceu, vindicou, ele selou, ele chancelou o Novo Testamento. Ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem removerá a pedra de entrada do túmulo? Eu estive em Israel há pouco tempo e estudando um pouquinho da arqueologia dos túmulos. É interessante, tinha uma valeta, uma pedra em formato circular, e eles empurravam para que as pessoas pudessem entrar e sair, mas certamente era uma pedra muito, muito forte, e aquelas mulheres a descrição é que elas não tinham força para poder remover a pedra. Se fosse aqui na nossa igreja, nós estávamos tranquilos, aqui tem uma mulher marombeira, né? Tem um pessoal do CrossFit aí que mexe com pneu de caminhão, né? Fica se pulando assim, igual as coisas, né? Tem a galera também que toma uma bomba aí, tá? Aí tudo tranquilo, né? Mas aqui elas não tinham, então elas tinham esse medo. Mas a ênfase do texto é que isso cria uma tensão. Isso enfatiza a impossibilidade humana de lidar com problemas que parecem ser pequenos. Nós estamos diante de um novo começo, nós estamos diante de um novo amanhecer, não somente para essas mulheres, mas para toda a humanidade. Mas a expectativa humana ainda é limitada. Elas ainda esperam encontrar um cadáver. Elas ainda esperam ter que lidar com o funeral. Quando a gente chega no versículo 4 ao versículo 6, as mulheres encontram o túmulo vazio. E Marcos parece colocar como uma espécie de quebra de expectativa, dizendo: olha, elas viram que a pedra estava removida e que a pedra era muito grande. Entraram no túmulo e elas ficaram assustadas, porque elas viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não temais, vocês procuram a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, mas ele não está aqui, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele matou a morte, como o John Owen falou, a morte de Cristo, Cristo matou a morte, não é? A morte de Cristo foi a morte da morte. Cristo matou a sua morte, a morte de todo mundo. Ele ressuscitou, ele voltou à vida. Ele não está aqui, ele não está aqui. Nós não adoramos a um Cristo que esteve vivo, mas agora está morto. Nós adoramos a um Cristo que experimentou a amargura da morte, mas hoje vive e reina pelos séculos dos séculos. A doutrina da ressurreição, meus irmãos, é a essência do cristianismo. Certa vez, alguém conversando com um ateu, perguntou para ele: o que faria você virar um cristão? Aí ele falou: a essência do cristianismo é a ressurreição. Isso é muito simples. Se Cristo ressuscitou, então outras coisas também são verdadeiras. Deus existe.
Se Cristo ressuscitou, Jesus é esse Deus. Se Cristo ressuscitou, a Bíblia é verdadeira. Se Cristo ressuscitou, céu e inferno são reais. Se Cristo ressuscitou, Ele faz diferença entre justos e ímpios. Se Cristo ressuscitou, meus irmãos, nós temos uma pedra sólida para edificar o edifício da nossa fé. E Ele de fato ressuscitou. Ele ressuscitou, nós temos provas cabais a respeito disso. Ele foi visto por diversas pessoas, ele transformou aqueles que ele viu. Pensa em Pedro, um covarde negador se torna um homem ousado. E a afirmação de que ele havia visto Cristo ressurreto não trouxe nenhum benefício a ele, pelo contrário, o colocou em uma cruz romana de cabeça para baixo. Quem suportaria isso por uma mentira? Ninguém. Jesus, sua vida, morte e ressurreição é testificada, mesmo por quem não crê nele como Deus vive verdadeiro. E se ele não ressuscitou, meus irmãos, a nossa fé é o quê? É inútil, é vã, não serve de nada. Saiam daqui, vão ouvir como é o nome daquele cara que falou essa semana? Não sei o que, Tairone, encham a cara, compre cachaça e beba, vá comer o que tiver, porque se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas como ele ressuscitou, vá tomar água com gás e comer um sanduíche proteico, porque você precisa ter força para servir a ele. Amém? A nossa fé não é vã, a nossa fé tem esperança verdadeira e genuína. Ele não está aqui. Quando eu estive lá no túmulo, brincando, eu falei, galera, é verdade, viu? Eu vim aqui, não tem ninguém, está vazio. Não tem osso aqui. Ele está vivo. Mas esse Jesus que ressuscitou, não é? É interessante o que o anjo diz para as mulheres aqui no verso 6. Eles venham, vejam, olhe o lugar onde tinham colocado, porque a ressurreição é uma verdade que precisa ser experimentada por nós. É uma verdade que ele convida, olha, veja com os seus próprios olhos. Nós estamos diante de testemunhas oculares que viram, de fato, ele não está aqui. No verso 7, nós temos aqui uma das maiores ações da graça de Deus. O Cristo ressurreto, ele envia novamente os seus discípulos. Ele diz, mas vão, ele manda essas mulheres. Lembra que mulheres naquela época não tinham muita autoridade social como nós temos hoje, mas ele usa assim, eu não estou nem preocupado com isso. A verdade é tão sólida que eu posso pegar a qualquer pessoa para sustentá-la. Eu não preciso dos homens mais importantes, porque a verdade, ela se sustenta por si mesma. E ele diz, vá e diga aos discípulos dele e a Pedro, e é importante que como ele marca o nome de Pedro, porque o negador continua sendo amado. Aquele que fracassou continua sendo lembrado por Jesus Cristo. Aquele que abandonou continua dentro do objeto do plano desse Cristo ressurreto. E diz, vá até ele, digam a ele, e eu irei adiante deles. E no final, a reação das mulheres é o temor e o silêncio. Saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Observe como parece anticlimático aqui, não é? Elas acabaram de ver um anjo, um ser espiritual sendo enviado da parte de Deus para avisar para essas mulheres, não tenham medo. O que elas fizeram? Tiveram medo. Não é? O anjo podia estar dizendo assim, né? Senhor, pai, se conselho fosse bom, ninguém dava, né? Se conselho fosse bom, ninguém dava. Mas o que Marcos quer mostrar para a gente, nesse final abrupto aqui dele, é que a ressurreição foi anunciada, mas a resposta humana, ela ainda está incompleta. E esse não é o primeiro texto que termina de modo incompleto na Bíblia. Não é? Quem lembra da palavra do filho pródigo aqui? Vocês lembram? O texto fala que o filho voltou, o pai recebeu, mas e depois o texto entra em um diálogo do irmão mais velho com o pai.
E aí o pai dizendo, filho, tudo que é meu é teu. E parece que a história termina no meio, né? A gente fica perguntando, e agora? O que é que vai acontecer? Ou quem não lembra de Jonas? Jonas, depois de pregar para Nínive, em 40 dias Nínive será subvertida. Aí ele vai lá para cima do monte, aí fica lá sentado, vou ver se Deus vai destruir mesmo. Só que aí o rei vai e se converte, um jejum, todo mundo pede perdão, aí Deus vai e decide não destruir. Aí Jonas fica brabo. Jonas fica lá, Senhor, como é que o Senhor pode? O Senhor disse que ia matar todo mundo, que o Senhor não matou, não sei o quê. Aí o texto termina com um diálogo aberto. E esse aqui é outro exemplo disso. No caso de Jonas, o convite é assim, e você? Vai se alegrar com a conversão dos assírios ou dos cruéis? Ou você vai ser como Jonas? No caso do filho pródigo, você vai entrar para celebrar, ou você vai ficar do lado de fora? No caso das mulheres, a pergunta para nós é a seguinte, e você? Vai sair daqui correndo e vai anunciar para quem ainda não conhece? Ou você vai responder com assombro e temor e não vai contar nada para ninguém? Jesus ressuscitou, tá bom, estou salvo, amém, pronto. Cada um por si, a salvação é individual, eu já estou garantido, já creio, cada um que se vire, ema, cada um com seus problemas. Coisa cristã isso, não é? Não, irmãos. O chamado que o texto quer trazer para a gente é: eu preciso me comprometer com o ressuscitado. Eu preciso anunciar aquele que ressuscitou, que venceu a morte. A resposta humana esperada é que você saia correndo e conte, sem medo, quem é Jesus. Amém? Eu tenho aqui algumas aplicações, certo? Desse texto. Eu tenho muitas aplicações, mas eu sei que o tempo não vai me ajudar, então vou fazer só o que der. Tá bom? Tenho 8. Não vai dar para fazer 8. Vixe, né? Irmão, eu sei. Está igual a outro lá em casa. E aí, o papai melhorou as pregações? Ela disse, não, ele continua horrível esse papai. Eu, por quê, filha? Porque demora demais. E aí eu estou com medo que ela tenha encontrado apoiadores no meio do povo de Deus aqui. Continuarei demorando. Tá bom? Primeira aplicação. A ressurreição revela que o fracasso não é o fim da história. Ele diz, ide e dizei a Pedro. Pedro falhou, mas Jesus não descartou Pedro. Talvez haja pessoas aqui no nosso meio que caíram em pecados morais, pessoas que esfriaram espiritualmente, pessoas que abandonaram as disciplinas espirituais, que não estão com o devocional em dia, não estão com a leitura bíblica em dia, e alguns deles vivem esmagados pela culpa. Eu queria ser o cristão que deveria, mas não sou. Quero dizer uma coisa para você, seu fracasso, o meu fracasso, não surpreende a Cristo. Ele já sabia que nós erraríamos, mas é exatamente por isso que nós precisamos de um Salvador. O Evangelho não minimiza o pecado, eu não estou aqui para minimizar o seu pecado, pelo contrário, vocês me conhecem, eu vou tacar o dedo na ferida, porque o dedo na ferida é o que traz cura genuína. Só que eu preciso dizer para vocês que o Evangelho também transforma sentença em oportunidade de transformação. Então, se você caiu, irmão, se você está fraco, irmão, se você está mais para lá do que para cá, se você tem sido um crente mó paia, existe uma oportunidade de transformação para você hoje dada pela ressurreição. O seu fracasso não é o fim da história. Amém? O homem parou de congregar, abandonou a liderança, vive se sentindo indigno de voltar. Será que eu sou digno de voltar? Mas Cristo diz, eu ainda tenho um lugar na mesa para você ser o meu discípulo, volte para o caminho. Geralmente, irmãos, quando nós pecamos, a nossa mente legalista diz assim, ai, não era tu que estava nesse instante e agora vai orar, a mente de vocês faz isso ou é só a minha? Outro dia eu me estressei, né? Aí eu fui orar, eu disse, ai, vai orar agora? Está nesse instante estressado ali, agora vai orar já. Pai do Senhor, pastor. Aí eu digo para a minha mente mesmo, ei, Satanás.
Jesus é o meio pelo qual eu me relaciono com Deus. Amém? Então, se você pecar, não fique com vergonha. É aí que você precisa mais de Cristo. Pessoas que pecam, não, eu sou indigno, Jesus não vai me aceitar. Venha para cá. Os braços deles estão abertos. Casamentos falham. Pais falham. Você como filho falha. Mas a ressurreição significa que ainda existe uma oportunidade de restauração. Você pode ser restaurado. A ressurreição significa que Deus pode restaurar o que parece morto. Jesus estava morto, mas ele venceu a morte e foi ressuscitado. Segunda aplicação. A ressurreição confronta o medo que paralisa os discípulos. As mulheres amavam a Jesus. Elas eram crentes sinceras, mas elas ficaram em silêncio por causa do medo. Talvez alguém do nosso meio que tenha medo de testemunhar. Evite falar de Cristo, faz silêncio no trabalho, não compartilha a sua fé, porque tem medo do que vai ter que lidar. Esconde a fé na universidade, tema ser rejeitado. E o medo ainda continua calando pessoas. Irmãos, eu não menosprezo o medo. Eu já fiz muito evangelismo de porta em porta, como vocês sabem, durante 2 anos, esse foi o trabalho da minha vida, evangelizar de porta em porta. Mas eu sempre me lembro do frio na barriga que eu tinha quando eu ia bater quando chegava na frente de cada porta. Eu disse, meu Deus, o que será que vai acontecer aqui? Será que vai manifestar um demônio? Será que vai cachorro doente? Será que a mulher vai me esculhambar? Será que o homem vai querer me matar? É cada história doida. Uma vez eu me lembro que eu fui lá no Piauí. Nós andamos cerca de 2 horas até encontrar a primeira casa. Muito, muito, muito longe. Quando nós chegamos, a casa era como daqui lá para o outro lado da avenida, um alpendre. Aí a gente gritou, ei! Um minutinho para ouvir a palavra de Deus. Aí o cara fez assim, venha! Aí eu fui, na frente, estava umas 3 pessoas. E gente, quando eu cheguei lá, pensa num homem preparado para a guerra. Tinha espingarda, faca, pistola, facão, deitado na rede. Eu disse, o senhor está esperando o quê? Na hora que eu vi a ruma de faca armada, eu disse assim, eu não vou, eu vou pregar igual o David Leonardo, meu lindo, você é o centro do coração de Jesus. Entendeu? Vou falar de pecado aqui para esse homem, mas me dizer para ele que ele é pecador, eu preciso de Jesus, ele vai pegar a facão aí, vai chegar, nem a notícia o pessoal vai saber, para bem fazer o velório, bem com a fotinha. Eu corro presente nem ia dar. Irmãos, eu me lembro assim, na hora eu fiquei olhando. Aí ele, aí vai fazer o quê? Aí eu fui igual o Quintela. Não sei se eu diga. Não sei se eu diga. Medo, irmãos, genuíno medo. Eu orei, Senhor. Eu vim aqui para falar que Deus criou o mundo, nós somos pecadores, você é pecador, precisa de Jesus e tal. Aí ele, não, eu sei e tal. Mas é medo. Agora essa parece ser mais óbvia, mas outra vez eu tive medo da Dona Maria, senhora, doce, inofensiva, mas eu tive medo de compartilhar. O medo é um amigo. Quer que eu compartilhe uma coisa bem? Posso abrir meu coração com vocês aqui? Tá gravado? Tá, né? Dá pausa aí nessa parte. Domingo, 4 horas da tarde, eu fico me tremendo às vezes em casa. Às vezes eu chego ali, fico no cantinho, e eu tenho de fato medo, dor de barriga. Eu tenho dor de barriga quase todo domingo, antes de colocar aqui diante de vocês para pregar. Né? Alguns dias, eu fico tão feliz assim, nem parece, né? Outro dia eu já sabia, parece mesmo, essa pregação é horrível. Testemunhar, irmãos, falar a verdade é uma coisa assustadora. Assustadora, e nós somos seres humanos. Eu não sou um super-herói e você também não vai ser, mas nós temos poder na ressurreição para poder superar os nossos medos e compartilhar Jesus Cristo, a verdade pura do Evangelho. O Cristo ressurreto merece mais do que o seu silêncio. Ele merece que você o anuncie. Amém? Mais 2, para terminar. 3, a ressurreição, ela exige uma resposta. Ela exige uma resposta.
E aqui eu já vou preparar o caminho para a próxima série que eu vou começar. Depois da conferência da família, a gente vai começar uma série. Serei eu, e aí o pastor Mano vai pregar um sermão, o pastor João Paulo vai pregar outro, sobre será que eu sou verdadeiramente um cristão? Princípios bíblicos para você desconfiar da sua conversão. Um check-up da alma. Porque a ressurreição, ela diz assim, olha, nós não queremos frequentadores de igreja, nós não queremos conhecedores de doutrina, nós não queremos admiradores de Jesus, nós queremos servos rendidos a Cristo completamente. Não basta respeitar Jesus, não basta achar Jesus um cara legal, não basta olhar para ele e dizer, o ensino dele é bom, a ética dele é boa. Benjamin Franklin, 1723 disse, quanto a Jesus Cristo, a moral dele nunca haverá outra igual. Mas se ele é o Deus verdadeiro, não me interessa me ocupar com essa verdade agora. Portanto, a pergunta mais importante quando a gente fecha esse evangelho é a seguinte: você realmente crê neste homem, neste carpinteiro de Nazaré, que foi crucificado em um madeiro, mas ressuscitou como o Senhor glorioso? É possível pessoas crescerem na igreja, saberem responder perguntas bíblicas, mas nunca viverem a experiência do novo nascimento. E eu não quero estar com as minhas mãos com o sangue da alma de vocês, porque já se sentaram nessas cadeiras pessoas que hoje queimam no inferno, porque não se arrependeram. Eu não gostaria que nenhum de vocês fosse contado entre os tais. Esse Jesus que ressuscitou, ele ressuscitou para vencer a morte e lhe dar salvação genuína. Não seja um cristão nominal, não seja um frequentador de igreja, seja um servo de Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. A ressurreição não permite neutralidade espiritual. Quem conosco não ajunta, espalha. Quem não é por nós, igual aquela história, né? Pastor, encontrei um menino maravilhoso para me casar. Trabalhador, atencioso, me manda flores, só tem um problema, ele bate na mãe dele. O problema é grande o bastante para que desqualifique todas as virtudes. Você pode ser um bom marido, pode ser uma boa esposa, um bom funcionário, uma pessoa educada. Você para na faixa de pedestres para as pessoas passarem. Olha como você é um anjo. Você dá água para quem tem sede. Você dá obrigado para quem faz um favor para você. Você pede licença quando quer passar. Se você vê alguém precisando de alguma ajuda, você vai e estende a mão. Como você é uma pessoa boa, coração puro, alguns diriam. Só falta uma coisa. Só falta só Jesus. A falta de um único elemento é suficiente para desqualificar todo o resto. Porque nós não somos salvos por ser boas pessoas. Nós somos salvos pela graça. Isso não vem de vós. É um presente de Deus. Não vem de vós para que ninguém venha a se gloriar. Mas é um dom gratuito de Deus. Se você está adiando decisões espirituais, depois eu me entrego, depois eu levo a sério Deus, depois eu me batismo, eu faço devocional depois, eu vou servir a Cristo depois. O Jesus ressuscitado diz, faça um compromisso com Ele hoje. A última. A ressurreição transforma o evangelho em missão. Vão e anunciem. A ressurreição sempre produz proclamação. E aí, irmão, nós precisamos reconhecer, em muitos sentidos nós somos uma igreja acomodada. Em muitos sentidos nós somos uma igreja para dentro. Certo? Não estou dizendo que nós não temos atividades para fora, nós temos, inclusive nós temos novos convertidos vindo para cá. Mas a pergunta é, será que o Henrique Jorge já experimentou todo o potencial que nós temos da ressurreição nos empurrando para agir?
Será que eu e você estamos administrando o nosso tempo, crendo que é a verdade, que um dia Jesus voltar e nós ressuscitaremos com Ele e prestaremos conta do que fizemos, é uma realidade? Ou nós estamos vivendo como se fôssemos eternos? Será que a nossa preocupação, mais do que anunciá-lo, mais do que trazer as pessoas para Ele, é melhorar de casa, melhorar de carro, uma escola melhor para os meus filhos? Precisamos ser uma igreja com paixão missionária. Precisamos ser uma igreja que prega o Evangelho aqui e além. E um dos meus planos, uma das minhas orações, eu não sei se é a médio, curto ou longo, eu tenho aqueles planos aí, que Deus olha os planos da gente e faz assim, né? Mas os meus estão lá, pelo menos eu estou fazendo, né? É que em poucos anos a gente promova viagens missionárias aqui, para que os nossos jovens sejam bênção para as nações. Para que eles cresçam, né, quem sabe, ribeirinhos, África, sertão e comunidade. Porque uma coisa não implica em fazer lá, não implica em não fazer aqui não implica em não fazer lá. É os dois. Parece muito louco? Hã? Não? Parece, né? Mas existe poder na ressurreição para fazer isso. Uma igreja que crê na ressurreição não consegue permanecer em silêncio. Faça evangelismo pessoal. A igreja ainda não tem um programa de evangelização. Ainda não temos um dia para evangelizar. Mas nós temos infiltrados no Banco do Nordeste. Entendeu? Nós temos infiltrados lá na PGE. Vou falar aqui, né? Nós temos infiltrados lá no Society Show de Bola. Entendeu? Na Body Coach. Temos gente infiltrada na Marinha. Amém? Temos gente infiltrada em vários lugares. Ou seja, a igreja está presa em 4 paredes. Mentira. 8h30 eu vou estar ali desligando as luzes. Estou brincando, não. 8h40 talvez. Vai estar todo mundo para casa. E amanhã vai estar todo mundo no mercado de trabalho. E amanhã você vai sair daqui no culto de envio. Você está sendo hoje como... Lembra que um domingo atrás eu consagrei todo mundo aqui a faxineiro da igreja? Lembra? Quem está usando bem o cargo de faxineiro? Tirou pelo menos um lixo. Ei, irmão, me ajude. Juliano, tu tirou não lixo ainda não? Tá ruim, viu o negócio? Então agora eu vou fazer a segunda consagração agora, viu? Todo mundo agora está consagrado a missionário. Amém? Para pregar. Onde você estiver amanhã, compartilhe a respeito de Cristo. A respeito de Cristo. E, finalmente, irmãos, a ressurreição é o que nos garante esperança genuína. Nós não fazemos o que fazemos. Não fazemos o que fazemos, porque nós queremos ter uma igreja cheia, uma igreja bonita. Você não aguenta a dor que você tem que aguentar, você não luta contra o pecado da forma que você tem que lutar, com esperança de que aqui na terra as coisas vão melhorar. Tenho problema no meu casamento, vou buscar a Deus, porque eu tenho fé que Deus vai mudar o meu casamento. Ele pode mudar, mas pode não mudar. Tenho fé e vou buscar a Deus, porque o meu filho é muito problemático, a minha filha é muito problemática, eu vou orar, vou pagar o preço, vou jejuar. Pode mudar, pode não mudar. Tenho fé, vou fazer campanha, porque recebi um diagnóstico, eu não aceito esse diagnóstico, porque o Senhor é o médico dos médicos. Ele pode curar, pode não curar. Tenho fé que eu vou ganhar múltiplos 5 dígitos. Ele pode dar, ele pode não dar. Se a sua esperança se limita a algo dessa vida, você é um homem infeliz. Filhota, dá para botar Hebreus 12:2? Vamos ver o que é que faz a gente continuar sem parar.
mesmo quando tudo dá errado, mesmo quando a mudança não acontece, mesmo quando o diagnóstico não é o que a gente quer. Hebreus 12, 2. 12, 12. Isso. Ele diz, ó. Aqui que eu vou terminar minha série em Marcos. Estou até saudoso. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Ele cria e ele cria para si a nossa fé. O qual, esse Jesus, em troca de quê? Da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Sem se portar com a vergonha, agora está sentado à direita do trono de Deus. Por que é que você vai suportar a dificuldade no lar? Por que é que você vai suportar um diagnóstico ruim? Por que é que você vai suportar a liseira? Por que é que você vai suportar uma vida que não é tão brilhante como você vê na internet? Mas é fiel. É em troca da alegria que nos está. E quando é que essa alegria vai vir? Na ressurreição. Na ressurreição. Porque assim como Cristo foi ressuscitado, nós também seremos. Amém? Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nos ajude a ter a ressurreição como a força que nos empurra a viver. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Quero orar pela sua vida. Senhor, quero te pedir, ó Pai, que a única coisa que explica o nosso modo de viver seja a ressurreição. Que as pessoas não entendam porque nós não paramos, mesmo quando as coisas dão errado. Senhor, que as pessoas não entendam que nós cantamos, mesmo quando aprisionados, mesmo quando a vida está horrível da perspectiva humana. Que a nossa vida só seja explicada pela ressurreição, Senhor. Pai, nos ajuda enquanto igreja a abraçarmos, a encarnarmos essas verdades. E que o Senhor, Pai, seja glorificado. Te louvamos porque o Teu Filho venceu a morte. Te louvamos porque Ele ressuscitou. Está vivo e voltará. E nós aguardamos ansiosamente o retorno dEle, onde nós ressuscitaremos também. Senhor Deus, nos consola sabendo que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E que um dia, Pai, todos juntos celebraremos ao Cordeiro. Que um dia receberemos a alegria que hoje nos está proposta, mas um dia será consumada na presença do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, aleluia, amém. Cheiro no coração.